E entrava e saía, não? Horas a fio. Ela com os olhos fechados. Depois, quando terminaram, os médicos perguntaram: ela está a dormir? Não, ela não estava a dormir. Disse: Charlie, acorda. Ela se levantou. Nós fomos para a sala de estar. Ficamos à espera. 7:30 da noite, 8 horas da noite, nós ouvimos chamar os pais da Xânia, Elise Lima Araújo. Fomos ansiosos, com medo de ouvir alguma notícia negativa, apesar de oração e de confiança em Deus. Os médicos disseram: a menina não tem nada e ela pode voltar para cá morrer. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos repetir: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Este é o Deus que servimos. No livro de Marcos, capítulo 9, a Bíblia apresenta o caso de um senhor que chegou a Jesus. Ele disse a Jesus: meu filho é rejeitado socialmente. Meu filho está doente. Mas meu filho tem um caso que é um caso terrível de possessão demoníaca. Perto da água, Satanás o lança na água e quase que ele afoga, não é? Em diferentes momentos. Se perto do fogo, acontece a mesma coisa. Ele tem cicatrizes no seu corpo. Várias vezes, os vizinhos, sentindo aproximar do meu filho, fogem. Ninguém quer ter contato com meu filho. E Jesus: eu estou desesperado. E ele continua a sua história triste e diz: Jesus, eu tenho procurado até a igreja. Eu já conversei com teus discípulos, mas infelizmente nada puderam fazer em relação ao meu filho. Os que são pais sabem, não é? O que é ter sonhos em relação a filhos? O que é desejar que o nosso filho faça o liceu, faça o 12º ano? O sonho que nós temos em relação ao nosso filho, que depois do 12º ano do liceu, vá para fora e faça uma formação lá fora ou aqui dentro. Que depois nosso filho tenha um bom casamento. Que depois tenha uma vida estável. Mas anos e anos a fio, nós vivermos com o problema de nosso filho e nossa filha não alcançar o sonho da nossa vida, não é? As senhoras cantaram aqui: eu não morrerei, não vou morrer enquanto não ver os sonhos de Deus em nossa vida. Mas várias vezes Satanás diz, não é? Tu não vais ver, não é? A situação é impossível. Mas quando eu leio o livro de Marcos capítulo 9, eu pergunto: por que razão Deus permite, ou Deus inspirou Marcos para escrever o que temos na Bíblia? Não é para entretenimento da igreja, é para dizer à igreja deste século, é para dizer-nos hoje, no ano de 2010, que Deus pode resolver qualquer caso. Jesus tomou aquele menino, Jesus tomou aquele jovem. A palavra de Deus nos diz que Jesus orou, o espírito imundo foi expulso e Jesus o restituiu de novo à sua família como um novo jovem, não é? É para dizer aos pais presentes, não é? Não desanimem com os vossos filhos, não é? Não geramos filhos para serem ou para povoarem o inferno. Não geramos filhos para serem pertença de Satanás. Nós geramos filhos para serem filhos de Deus, para serem abençoados, para progredirem, para crescerem, para terem sonhos realizados e mais tarde povoarem o céu de Deus, não é? Não desanime, pai, com o seu filho. A palavra de Deus nos diz isto. Nós vamos repetir: os impossíveis dos homens. De novo. São possíveis para Deus. Eu encontro uma outra história no livro de Marcos capítulo 5. Um homem com uma boa posição social chamado Jairo chega a Jesus e diz: Jesus, minha filha está doente. Eu peço que o Senhor vá à minha casa e faça alguma coisa a favor da minha filha.
A palavra nos diz que Jesus ainda fica algum tempo. Grande multidão à volta de Jesus. Ele toma a direção da casa de Jairo. E a palavra nos diz que uma senhora com 38 anos de sofrimento toca na orla do vestido de Jesus, encontra cura para o seu mal. E quando Jesus chega àquela casa, Jesus encontra pranto, choro, lamento. E várias vezes, eu terei de estar de acordo com a Bíblia, que chegamos à casa de Deus, louvamos ao Senhor, contamos o nosso caso, lamentamos o nosso caso, planteamos na igreja, ficamos carregados na igreja, perdemos a confiança que Deus pode resolver a nossa situação, não é? Eu já tenho presenciado, não é? Várias reuniões de oração. É doença, são filhos longe de Deus, é falta de emprego, é um ambiente carregado de choro, é um ambiente carregado de falta, muitas vezes, de confiança no Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus entrou naquela casa, Jesus foi ao quarto daquela jovem, Jesus tomou a menina pela mão, e a que estava morta encontrou de novo vida. O que é que a Bíblia está a dizer-nos aqui? O que é que a Bíblia está a dizer-nos aqui? Que não há morto que não alcance vida diante do Senhor da vida, não é? Que tem morto que catabira vivo diante do Senhor de vida. Que tem nada que Deus quer pôr e fazer. Temos situações que dizemos, pastor, ou irmão, ou irmã, esta é uma situação final, já não há remédio, já não há solução. Conversava com uma senhora, ela me disse, pastor, para meu marido, que tem solução. Pastor, meu marido é mentiroso, ele conta mentiras sem necessidade. Então, às vezes alguém não tem necessidade de contar uma mentirinha, mas ele também cedo, ele começa a contar mentira. Eu disse à senhora, eu creio no Deus do impossível, não é? Que o mentiroso, o enganador, como Jacó foi, pode passar a ser uma nova criatura. Eu já falei com homens, pastor, eu não aguento mais aquela mulher, minha mulher é bastante, pastor, eu não consigo, eu não suporto a conversa daquela senhora. Eu disse ao homem, eu creio no Deus do impossível. Deus pode transformar aquela mulher bastante, não é? Aquela mulher que achamos que não serve, numa mulher doce, porque Deus pode. Amém. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu estava a conversar com um jovem rebelde. Ele disse-me, pastor, a minha de fogo, nossa família é de fogo, né? A nós é assim. Mau gênio. Não creio que Deus pode mudar o mau gênio. Deus muda o mau gênio. Nós temos isto na palavra. Deus purifica de todo o pecado. Todas as coisas que não levam glória ao nome de Deus, todas as coisas que podem transtornar o relacionamento humano, Deus tira. É uma nova criatura. Deus pode resolver o problema do mau gênio. Gente que intratável passa a ser gente boa, gente tratável. Gente com tendência para crítica passa a ser gente agora com tendência para abençoar. Gente egoísta que não ajudava passa a ser gente que ajuda e que procura o bem das outras pessoas. Que até morto, que cada dia vivo diante do Senhor divino. Os impossíveis, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.